situação assim, é típica de quem não leu o inquérito, quem não tentou entender nada. Não dá para você comparar quem roubou uma banana com quem rouba um banco. Você não pode comparar um jogador que comete um deslize grave que o Bruno Henrique cometeu e merece ser punido assim, veja bem, no inquérito não há nada que comprove que ele passou o resultado, que ele passou a informação privilegiada. Não tem, não tem. Não tem, tem suposições. A mais clara é assim: Bruno Henrique liga para o irmão dele na véspera do jogo contra o Santos. Começa a falar sobre o assunto, ele puxa o assunto e aí depois ele telefona. Aí no inquérito diz que ele provavelmente, algo assim, provavelmente falou sobre, provavelmente não é nada, uma suposição. Então o inquérito, ele não é, digamos assim, tão contundente como as pessoas imaginam. Elas não leem, inclusive jornalistas não leem, mas têm opinião. Interessante isso. Veja bem, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido. Só acho uma questão. Ele foi enquadrado num artigo específico que tem um parágrafo que dá de 12 a 24 jogos pelo delito cometido, digamos assim. Então acho que tinha que ser pena máxima aí. Porque mais de uma vez ele dialoga sobre esse assunto com o irmão dele. Ele não fala, vou tomar o cartão dia tal e tomo o cartão da maneira que as pessoas imaginam, porque, veja bem, a primeira conversa que ele fala contra o Santos é 64 dias antes do jogo contra o Santos. 8 partidas depois. Nem o técnico era o mesmo entre o momento em que ele tem esse diálogo e quando o jogo acontece com o Santos. Era o São Paulo e depois já era o Tite. Então, óbvio que ele não tinha como prever. A informação privilegiada ali era Botafogo, o jogo seguinte, que ele tomou o terceiro cartão. Se ele tivesse falado, vou tomar conta do Botafogo, seria. Então, aí a coisa já morre. Ela esquenta porque na véspera ele retoma um assunto no WhatsApp com o irmão dele e tem um diálogo por telefone que não foi gravado, não tem a gravação, não se sabe o que foi falado. Então fica uma suposição muito forte, evidente, lógico, mas não há comprovação. Então eles não conseguiram enquadrar o Bruno Henrique, digo que fosse, que desse a ele uma penalidade maior. Essa comparação com os caras do ano passado, isso é de uma estupidez imensa, porque ali você tem o jogador que recebeu dinheiro, jogador que confessou, jogador que prometeu tomar um cartão, não tomou, mas recebeu grana. É totalmente diferente. Todos estão errados, mas existem diferentes níveis de erro. Você não pode comparar um assalto a um banco ou roubar uma banana na feira. São coisas diferentes, furto e roubo, né? São coisas distintas. Então você não pode achar que porque no ano passado os jogadores foram punidos assim, todos não é igual. Claro que não é igual. Não é porque ele é do Flamengo. Claro que o fato dele ter bons advogados, como tudo na vida, né, ajuda. Óbvio que sim. Se você tem dinheiro, você vai ter os melhores advogados, você pode ter uma chance com qualquer ação de êxito muito maior do que se você não tiver grana para pagar um bom advogado. Isso é evidente. Assim, uma coisa que é muito importante a gente trazer aqui é que o Bruno Henrique ele foi condenado em algumas situações como antiética, né, no esporte, mas ele não foi condenado como é que eu posso dizer, para prejudicar um clube, que a atuação dele prejudicou algum clube. É meio controverso, né? É uma situação meio controversa que a gente vai ter que tocar no assunto aqui, até porque outras pessoas, outros jogadores envolvidos em situações semelhantes receberam punições bem mais pesadas que a do Bruno Henrique. Então, há um certo questionamento com relação à punição do BH. E, além disso, tá? A defesa do Bruno Henrique, ela vai recorrer. Ou seja, eu já achei leve, tá? Eu vou ser sincero aqui. Comigo não tem clubismo. Eu já achei a suspensão. Se ele foi condenado por uma postura antiética, né, numa partida, se eles chegaram à conclusão que ele forçou realmente o cartão, que pessoas saíram beneficiadas com aquilo, e ele recebeu 12 jogos de suspensão, eu não tenho clubismo nenhum aqui, eu sempre falo, não vou sempre defender o time que eu torço, eu acho leve a punição. Leve. Ah, não, mas ele não foi condenado no termo de prejudicar o clube. Eu vou explicar tudo aqui, porque para mim é muito contraditório. Ah, não, ele é condenado por uma postura antiética, mas ele não é condenado por prejudicar o clube. Como se o cartão dele prejudica o Flamengo? Prejudica o Flamengo. Ele ter forçado um cartão. Gera ali toda uma desconfiança e até uma denúncia que pessoas ligadas a ele apostaram naquele jogo para ele receber o cartão amarelo. Então, meu amigo, tendo aqui
a notícia, e eu vou ler essa notícia durante o programa, do Bruno Henrique, por não haver ainda uma legislação específica para esse assunto, se julga uma série de coisas, e não só esse julgamento, né? Outros tantos. Tem a ver com o atleta, tem a ver com a cor da camisa, tem a ver com o estado da camisa, tem a ver com a condição financeira, política, administrativa do clube. Tem uma coisa de mídia, tem um monte de coisa, repercussão. E no caso, estamos falando de um dos maiores jogadores, de um dos maiores clubes do país, com uma das maiores forças de mídia e torcida de dinheiro como nunca teve, e é normal. Mas nem por isso o Bruno Henrique teve uma punição que, para mim, possa ser considerado branda. Eu sei que para você é diferente, mas, de novo, no caso esportivo, na análise mais estrita esportiva, o Flamengo foi prejudicado? Claro que não. Ah, mas tem a questão do cartão amarelo, muito possivelmente, como acontece há bilhões de anos, desde 1863, quando começaram a organizar a bagaça e nem havia punição cartão amarelo e vermelho, você administra com comissão técnica, atleta, e fala, olha, eu vou cavar o terceiro agora para poder perder um jogo que, digamos, é perdível para estar apto para jogar outra partida. Ou, eventualmente, um jogador estará voltando de lesão ou de suspensão, pode entrar no meu lugar, esse jogo eu sou mais dispensável, digamos assim. Como destacou também o Mauro César, não há elementos assim probatórios de que mostrem que ele fez aquilo. Como em outros inquéritos atuais também não tem, mas você já imagina algumas outras intenções. E aí vai da cabeça do legislador e, no caso esportivo, vai também debaixo da toga, digamos assim, da camisa do clube, né? Não seja o caso. Mas, de novo, mais uma vez, como acontece em vários outros julgamentos no país, a presunção de inocência parece que a gente é presumidamente inocente no sentido de ser naíve. A gente, em vez de... Isso não é, repito, uma defesa. Eu acho que o Bruno Henrique errou feio e tem sim que ser suspenso. Eu acho que a suspensão tinha que ser o dobro do tempo e acho que o Flamengo não tinha que se envolver. Eu sei que se fosse um outro clube, algum rubro, não, se fosse outro clube ia fazer mesmo, ia fazer, mas tá errado também. O Flamengo não tinha que se envolver. Como o caso do Gabriel, que o Gabriel não quis fazer xixi, não foi? Aí foi suspenso. A mesma coisa, o erro do jogador. Ainda foi recebido com aplausos no CT quando voltou, como se fosse não era vítima, cara. Ele que fez a bobagem. Ele que se meteu numa rascada, desfalcou o time, aí é recebido com festa. Agora, o mais engraçado, entre aspas, não tem nada de engraçado, mas curioso, né? A palavra melhor. É o Flamengo se solidarizando na rede social com o jogador, né? Sendo que o patrocinador é uma casa de aposta. A casa de Samuel Lino impressiona Carlo Ancelotti e sua comissão técnica nos treinos da seleção. Treina no time titular e pode começar jogando contra a Bolívia. O Samu só não impressiona os antes mesmo, né? O nome disso? Inveja. Os números do cara em um mês de Flamengo são absurdos. É o melhor ponta do futebol brasileiro. Com sobras, Samuel Lino vem tendo destaque nos treinamentos da seleção e vem agradando o treinador Carlo Ancelotti. Somado a isso, o titular da posição, Bagriel Martinelli, do Botafogo da Inglaterra, jogou mal demais. É a famosa grife europeia, né? Martinelli só corre, não criou nada, não driblou e não gerou jogadas de perigo. Mas como joga no Arsenal, foi titular. Mas Ancelotti percebeu que Samuel Lino pode render mais e treinou com o Samu no time titular ao lado de Lucas Paquetá. Em breve essa dupla também estará tabelando no Mengão. Só tem um problema. O próximo jogo da seleção é nos 4.200 metros de altitude de La Paz, contra a Bolívia. Espero que não chamem a Samu pro Samu. É a proposta que o Flamengo fez para renovar o contrato do Filipe Luís. O treinador rubro-negro tem contrato apenas até o final de 2025 e o Flamengo colocou como prioridade máxima a renovação de contrato do Filipe Luís. Filipe Luís já recebeu a proposta do clube a qual está analisando. O entrave no momento é financeiro, mas a diretoria acredita que isso não será problema. O rubro-negro planejou estender o contrato do treinador até o final de 2026, com renovação automática por mais uma temporada. É provável que Filipe Luís apresente uma contraproposta ao Flamengo. As partes precisarão chegar a um acordo financeiro. Pelo prestígio que Filipe alcançou, é compreensível que o novo salário esteja no patamar dos principais técnicos do Brasil. O treinador não esconde de ninguém que quer trabalhar na Europa em algum momento, mas entende também que precisa amadurecer mais. Peão da Copa do Brasil em 2024 e da Supercopa e do Carioca em 2025, Filipe Luís está cada vez mais valorizado. Além disso, sob seu comando, o time é o líder do Brasileirão e está nas quartas de final da Libertadores. Só para variar, vamos ver aqui o que a mídia paulista, né, o Neto e Companhia Limitada aí, né, Godoy, os caras se entregou ao Flamengo, cara. Favorito na Libertadores, favorito no Brasileirão. Vamos só confirmar aqui a fala do Neto, beleza? Pessoal, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Vamos continuar com o vídeo.
Vamos lá. Há uma ideia, por exemplo, do Flamengo não ganhar esse brasileiro e não ganhar a Libertadores, Théo José? Eu acho muito difícil. Eu acho que o Flamengo é favorito, tanto no Campeonato Brasileiro, como é favorito também time é muito bom, na né? Libertadores da América. É um time bom, é um time que tem banco, é um time E advogado, então, você já sabe. não tem problema financeiro. Advogado. Ó, e se eu matar alguém, se eu fazer alguma coisa, eu vou contratar esse advogado. Tem uma torcida que quando joga em casa empurra forte. Eu vejo o Flamengo como favorito. E se a gente pegar o lado da Libertadores, o lado do Flamengo é muito mais tranquilo do que o lado do Palmeiras. Quesada. O Palmeiras não tem o glamour para jogar futebol como o Flamengo, mas para mim vai ser pau a pau até o final da competição. E na 29ª rodada, o grande jogo, e aí o Palmeiras vai depender de si apenas para ser campeão brasileiro, que é vencer o Flamengo no Maracanã. Só os Pra dois mim, brigam? O Cruzeiro, você acha que não briga no brasileiro? Não, para mim só é... Pra mim, o Cruzeiro briga no brasileiro. Pra você, Godoy. Eu também sigo por essa linha aí, acreditando que o campeonato será competitivo até o final, com mais do que 2 equipes brigando pelo título, além de Flamengo e Palmeiras, mais um ou 2 clubes participando aí, porque eles vão jogar entre si, então vai ter muita disputa direta entre eles. Vai ter 4-0 Flamengo tudo jogo. Eu acredito que vai ser placares bem apertados. Palmeiras e Flamengo vai ser apertado. Uma coisa que eu não sei se foi você que falou domingo passado, não sei quem que falou, que o Botafogo, né, Eu falei que eu colocava o Botafogo. Porque nesse negócio do Botafogo foi lá, o Botafogo tem a classificação aí, Cascão. Bota a classificação aí, até pra gente ter uma ideia, porque a classificação tá lá, Flamengo. Bahia esquece. Botafogo 35 para 47, 12 pontos, cara. É difícil, hein? Só se fosse o Botafogo de 2023. É quase impossível. O Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Mas o Flamengo. Eu acho que é só os 3. 2 do que o Palmeiras. Mas só os 3 Em aí. 2023, o Palmeiras estava lá atrás e conseguiu tirar essa vantagem, né? Só que era o Palmeiras, né? Qual a ideia do Flamengo pra você, Marília? Era o Botafogo. Acho o Flamengo favorito às 2 competições que ele ainda tem, tá fora da Copa do Brasil. Acho que no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, de fato, como disse o Theo, o lado da chave coloca o Flamengo praticamente em Lima, no dia 29 de novembro. Vai pegar agora o Estudiantes, depois o vencedor de Racing e Vélez. 3 times péssimos. A não ser que eles tenham um dia maravilhoso e o Flamengo no pior dia deles, senão o Flamengo vai estar em Lima. Legais, E do outro lado, é bastante mais... Não é o River e Palmeiras, né? Bastante mais equilibrado, né? São Paulo e LDU, River e Palmeiras. Apesar do River estar numa situação também bastante difícil, depois que vendeu o Mastuntono agora no meio do ano, o time piorou bastante. Mas são jogos mais equilibrados do que o Flamengo vai enxergar. E o Flamengo tem jogadores nesse momento jogando que não jogavam algumas temporadas. É o caso do Arrascaeta. Isso veio do Felipe Luiz? Acho que sim. Pra mim também. Acho que sim. Vem. Ele é bom Tanto pra é que o técnico do Uruguai agradeceu ao Flamengo por ter recuperado o Arrascaeta, hein? O Arrascaeta voltou, né? Não vai jogar, já tá classificado. Bom de bola. Ele e ela foram liberados. Pra você, o Cruzeiro não briga, então, Quesada? Pra mim, Para mim não, Netão. Eu acho que vai Palmeiras e Flamengo até o final. Eu vejo alguns jogos do Cruzeiro, sinceramente não me empolga, não. O assunto mais importante desse vídeo. 2 jogadores estão sendo devolvidos ao Flamengo. Varela e Arrascaeta. Eles foram liberados pela seleção uruguaia e estão de volta ao Flamengo. Mas a notícia não é tão boa assim, torcedor. Vocês podem estar comemorando. Opa, voltaram. Não é tão boa. Vamos lá, vou contextualizar. No começo da tarde desse domingo, a imprensa uruguaia noticiou que o Bielsa liberou Arrascaeta, Varela e Pelistri, os 3 jogadores, para não jogarem contra o Chile. E aí eu fui apurar, confirmei a informação da imprensa uruguaia e eu apurei o seguinte, até publiquei nas minhas redes sociais. Varela apresentou um quadro de pubalgia e será reavaliado pelo Flamengo. Arrascaeta não tem nenhum problema físico. Muita gente desconfiou da minha informação sobre Arrascaeta. Como assim? Se não tem problema físico, por que ele está voltando ao Flamengo? Um período depois, o Flamengo emitiu um comunicado oficial. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guilherme Varela e Georgiano de Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação do seu país à Copa do Mundo FIFA 2026. O lateral direito Varela apresentou quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro.
Ao longo dos últimos dias, o doutor Fernando Sasaki, do Flamengo, manteve contato com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol. O Meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, seria poupado da segunda partida da data FIFA pelo Uruguai. Também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do Departamento Médico da Seleção Uruguaia de Futebol com o clube. Então, a gente pode ver na nota aí que, diferentemente da relação com o Departamento Médico da Seleção Equatoriana, no caso envolvendo o Plata, agora com a Seleção Uruguaia é muito diferente. A relação é muito boa, com direito a agradecimento e nota oficial. Enfim, se não tiver um grupo de WhatsApp aí, eu mudo de nome, tá? Certamente tem um grupo de WhatsApp ali, Fernando Sasaki, médico do Flamengo, com os médicos da Seleção Uruguaia. Dito isso, galera, vamos lá. Varela volta, entre aspas, lesionado. Mas seria leviano da minha parte dizer que o Varela está fora do jogo contra o Juventude ou que ele está dentro do jogo para pegar o Juventude. Eu não posso dizer isso. E quem falar algo vai estar, entre aspas, chutando, porque o jogador ainda vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do Flamengo. Embora haja uma interação muito bacana entre as duas equipes médicas, mas o Fernando Sasaki, que é o médico responsável pelo Flamengo, ele precisa avaliar o jogador, realizar exames no jogador. Estamos falando de um quadro de pubalgia. Eu nunca fui jogador de futebol, mas, infelizmente, já tive um problema no pubis e posso falar para vocês, é complicado demais. E vocês podem conversar com qualquer jogador ou com qualquer ex-jogador que eles vão falar. Se não for a pior lesão, é uma das piores lesões que um jogador pode ter. E é algo que incomoda muito, chato de ser tratado. Pessoal, Pulgar conta como tem sido a recuperação e avisa, né? Que está mais perto de voltar a campo, né? Aí o Pulgar aí na sua recuperação. Em recuperação no Flamengo, Eric Pulgar afirmou que está mais perto de voltar ao campo, né? O volante fez agradecimentos ao clube e contou que está sem dor, né? Que se sente super bem. Ele falou o seguinte, né? A recuperação tem sido muito boa. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a Felipe Luiz e a Boto, né? Por me darem confiança de ir ao Chile, ao doutor Sasaki, né? Doutor Sasaki, né? Chefe de médico do Flamengo e toda a equipe médica. Me sinto muito bem, sem dor. E já estou fazendo mais trabalhos, carregando mais peso, mais perto de voltar ao campo. Disse Pulgar aí a Flamengo TV, né? O chileno não entra em campo desde a derrota do Flamengo para o Bayern, né, de Munique, em 29 de junho, pelo Mundial de Clubes. Naquela ocasião, sofreu fratura no quinto metatarso, né, dedo mindinho do pé direito, e precisou passar por cirurgia. Ele falou o seguinte também, ele concluiu, né? Com o DM seguimos a semana para não perder mais tempo, né, porque já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. Demos continuidade ao trabalho e agradecer também ao DM, que estava de folga, né? E mesmo assim seguiram comigo trabalhando. Destacou aí o volante, né? Ele agora, pessoal, passará por uma tomografia, né? No fim de semana para os médicos avaliarem se já houve consolidação do osso. Em caso de resposta positiva, eles poderão dar prosseguimento ao processo de recuperação, já para prepará-lo para treinar no campo, né? Nas próximas semanas. Isso só será possível, né? Se a fratura estiver completamente consolidada, para que os exercícios sejam gradualmente aumentados com impacto no campo. Os médicos do clube têm considerado a evolução do tratamento como muito boa até o momento, né? Importante, né? O Felipe Luiz elogia muito o Pulgar, e o Pulgar provavelmente daqui a 2 semanas vai estar voltando aí, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários.